Fala, galera ligada aqui no YouTube da Rádio Globo, sejam todos bem-vindos. Estamos recebendo ela, Fernanda Band, que veio aqui conversar com a gente um pouquinho sobre a relação dela com o filho, o Marcelo, que tem 11 anos. Ela também é mamãe da Laura, de 6. O Marcelo, que foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Fernanda, primeiramente, seja bem-vinda aqui à obrigada. Rádio Globo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio de ser mãe de uma criança autista. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu passei por muitas coisas que eu não sabia. Até hoje, muita coisa eu ainda não entendo, não pesquisei muito a fundo. E tô recebendo bastante ajuda, mas desde o começo sempre foi muito, muito difícil. Porque eu fui mãe nova também e não tinha outras amigas mães ou com quem compartilhar experiências. Então foi tudo muito único e além do novo, um desafio mesmo, sabe? A gente descobriu o laudo dele mais ou menos com 1 ano e 8 meses. Foi quando ele entrou na escolinha e em poucos dias de escola, os profissionais que já estão acostumados com isso apontaram sinais. Falaram, poxa, mamãe, você já levou ele numa neura? Aí já bate aquele medo, né? De, ai, meu Deus, a gente vem com aquele preconceito. O que está acontecendo? Meu filho tem algum problema e tal. E aí lá a gente foi conversando e fui conhecendo. E ela me explicou o que era todo o espectro e os desafios que ele passaria pela vida. Eu tive várias preocupações, tive um olhar realmente inocente, sem conhecimento e até preconceituoso. Eu mesma falei, nossa, mas ele não vai falar, ele não vai ler, escrever, ele vai fazer o quê, sabe? Quando é que vai acontecer? E ela me fez várias perguntas na época, assim, porque eu falei assim, ele com 6 anos, com uma criança tradicional, né, com 5, 6 anos, não, se alfabetiza? Aí ela perguntou pra mim, e se não for com 6, qual o problema? Aí eu fiquei com aquela cara de bunda, né, eu falei... qual o problema, né? Qual é o problema? Falei, não, mas porque todo mundo aprende nessa época. Mas o filho não é todo mundo. Então você vai entender que ele vai ter o tempo dele. Ele vai ler, ele vai escrever, ele vai aprender absolutamente tudo. Mas pode ser com 15 anos. E qual o problema também ser com 15 anos? E aí aquilo foi um baque, assim. Eu falei, ok, então eu preciso desconstruir uma ideia. Eu preciso desconstruir tudo que eu sei, tudo que foi falado, tudo que eu vivi. E entender que vai ser tudo em função do tempo do Celo. E isso foi, assim... estranho, né, de entender, de aceitar. Porque a gente também não tem noção desse tempo. Então a cada dia, a cada mês, a cada ano, a gente vê uma evolução diferente, uma conquista diferente. E aí tinham as crises, ele tinha muitas crises. O Celso só começou a falar com quase 5 anos. E a gente escuta vários comentários. As pessoas falavam, ele é maluco, ele não fala, ele é surdo. A gente fez várias audiometrias e viu que ele não era surdo. Então por que ele não fala? Ele é maluco. Então eu ouvia isso, sabe? E até a gente descobrir e entender. E aí começaram alguns tratamentos, eu comecei a saber como falar com ele. Hoje, assim, a gente tem que falar, às vezes, a mesma frase 5, 6 vezes diferente para ver qual é a forma que ele vai entender. E tem que ter muita paciência. E eu tô aprendendo aí. Todo dia é um aprendizagem novo com o Celo. Mas ele melhorou muito em várias questões. Ele não dá mais crise à toa, tem que ser uma coisa que ative muito um gatilho nele para dar, sabe? Ele é muito calmo, pelo contrário até. Tem seus momentos de energia. Mas aí, sempre é muita novidade com o Celo, assim, eu tô sempre aprendendo. E não me culpando e sempre sabendo que eu também tô nesse processo junto dele. E você falou sobre algo muito importante, que é o tratamento, né? E como você saiu da casa e conseguiu acompanhar uma sessão de tratamento do Celo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto isso impacta positivamente na evolução do Celo como uma criança autista. E aí, como ele evolui, tendo a presença da mãe acompanhando ele de perto. Dessa correria do retorno, eu só consegui numa consulta que eu acho que era até a 2ª ou a 3ª dele que o Gabriel me falou, né? Meu irmão que estava agitando isso tudo. E é um casal maravilhoso, sabe? A Dani e o Davidson, eles são incríveis. E eu chorei muito com a Dani, peguei na mão da Dani e falei, Dani, pelo amor de Deus, me ensina, me explica. Porque as pessoas agora estão me cobrando uma coisa que eu não fiz antes e é como se já tivesse passado da hora de saber, sabe? E ela tá me ensinando, a gente tá conversando. E ela falou coisas pra mim do Celo que em pouco tempo ela já identificou nele. Já consegue falar um pouco mais as palavras. Antes ele, por exemplo, sempre falava não sei. Só isso. E muito pouco verbal. E aí agora ele já consegue decidir o que quer. Ele já tem uma certa opinião sobre as coisas. Isso pra mim foi um avanço enorme, porque não tinha. E agora já tem. Ele já conversa um pouco. Comigo não tinha conversa, agora ele já conversa. Então, assim, eu tô vendo já, mesmo em pouco tempo, alguns avanços que é a questão de saber fazer, né? Quando a pessoa sabe o que tá fazendo, isso é fundamental. A gente se cobra e se culpa todo santo dia. Mas quando é um profissional, tudo parece que abre, é um divisor de mares, assim. Isso aconteceu na primeira vez que ele tinha feito fono, quando era mais novinho, quando ele não falava, e as primeiras palavras que ele falou... eu chorei demais com a médica e falei assim, eu sou uma mãe merda, assim, eu não sei fazer meu filho falar. Aí ela falou assim, Fê, você já faz tanta coisa pra cuidar do seu filho, pra viver, tudo que você faz é tanta coisa. A minha vida só se dedica a isso.
Eu estudo 24 horas por dia para fazer o seu filho falar. Você faz muito mais que eu. Então não se cobra, sabe? Eu tô aqui para te ajudar nisso. Aí aquela frase sempre teve um impacto muito forte sobre a minha vida. De eu parar de me cobrar e entender que tem gente que tá aqui para me ajudar, sabe? A gente precisa de apoio, precisa de acompanhamento e tem que ser constante, sabe? Ele teve realmente uma pausa larga no tratamento dele. Agora a gente tá correndo atrás de recuperar esse tempo. Você tem milhões de seguidores agora nas redes sociais, sua vida se transformou. Eu queria saber se você tem a pretensão de continuar focando em conteúdos também sobre o Celo, para conscientizar outras famílias que estejam passando pela mesma situação, levando conhecimento, que às vezes não é nem preconceito, é falta de conhecimento também. Né? E a gente precisa da ajuda de profissionais. Queria saber se você tem essa pretensão de continuar mostrando aí conteúdos do Celo também nas redes sociais. Com certeza, Rian, eu tô justamente nessa lacuna. Falta de conhecimento. Eu tô totalmente encaixada nessa questão. E muita gente não tem, muita gente precisa. Eu vou ser muito sincera com você, eu ainda não entendo o que é ter milhões de seguidores, eu não entendo o impacto disso, mas eu sei que é grande, eu sei que é importante, e se eu sou um veículo disso, vai acontecer sim. Porque da mesma forma que eu não entendo, eu quero aprender junto com as pessoas que não estão aprendendo. Eu tô do zero, então muita gente vai começar do zero comigo, sabe? Eu acho que isso fortalece muito a causa. Teve a passeata na praia de Caraí, da conscientização. Tanta gente veio falar comigo. Tanta gente veio dizer a importância de eu estar ali, sabe? De poder levar, de viabilizar as pautas de cada grupo, o estudo de todo mundo. Eu falei assim, gente, eu quero isso, sabe? Me ajudem. Eu peguei na mão de todo mundo e falei, me ajuda. Me ajuda. O que você tem pra falar pra mim, você fala. O que você precisar que eu divulgue, eu divulgo. O que a gente precisa conhecer, que tratamento novo que você acha que tem, o que tá rolando, aí vocês me incluam nisso. Me incluam nisso, porque eu tô do zero. Então eu quero realmente me encher de informação. Eu quero que todo mundo aproveite esse momento também pra poder dar voz pra todos que precisam. Assim, eu tô bem focada nisso. Que mundo você deseja pro Marcelo no futuro? Que ele consiga se sentir bem com ele mesmo, sabe? Que ele não tenha mais essas questões dele se sentir diferente. Ele se sente, às vezes, diferente. A gente percebe nos olhares, a gente percebe no contato. E eu queria que ele ficasse à vontade. Eu queria que em qualquer lugar que ele estivesse, ele ficasse à vontade. Ele não tá. Marcelo não gosta de sair. Às vezes as pessoas vão falar, nossa, mas você não tá com um menino, ele não aparece muito. Ele não gosta. Ele não se sente bem em quase lugar nenhum. Seria muito legal que ele pudesse estar num lugar onde ele se sentisse à vontade. Até eu acho que tem questões agora de pautas de cinema com sessões específicas, eu ainda não conheço. Mas isso é legal, ele poder, por exemplo, estar num lugar que ele pode brincar, pode correr, pode pular, pode gritar e ninguém ficar julgando. Ele precisa disso, sabe? Ele se sentir livre. Eu acho que é isso que eu quero pro Marcelo, a liberdade dele. É isso, galera. Conversamos hoje com Fernanda Band, que falou um pouquinho aqui pra gente sobre o filho dela, o Marcelo, que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. Fernanda, obrigado por falar com a Rádio Globo. Obrigada a você, Rian. Obrigada, gente, todo mundo assistindo. Vamos juntos, eu preciso da ajuda de vocês, de verdade.